Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Sejam bem-vindos de volta à nossa aula. Dessa vez nós vamos falar sobre equações, suas características, suas propriedades e os modos de resolver, cada tipo de equação. Bom, para poder resolver equações, nós precisamos principalmente entender o que é uma equação, tentar reconhecer quando uma expressão numérica ou algébrica ela forma uma equação. Então vamos aqui. Nós podemos chamar uma equação matemática de simplesmente de equação a todos os números ou símbolos matemáticos que se encontram separados por um sinal de igualdade. Assim nós vamos ter elementos do lado esquerdo e do lado direito de um sinal de igual. E quando isso ocorrer, nós vamos chamar de equação. Temos aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é x mais 2 igual a 8. Observe que nós temos aqui do lado esquerdo da nossa equação, temos dois elementos, uma letra x e um número 2. E do lado direito da equação também temos um outro elemento. Ambos estão separados pelo sinal de igual. Quando isso acontece, nós temos uma equação. Temos mais alguns modelos, percebo que todas elas, em particular, nós temos um sinal de igual, separando esses elementos do lado esquerdo e do lado direito. Quando temos esse sinal de igual que separa os dois lados, vamos chamar ele futuramente de membros, tá? Toda vez que isso acontecer, nós temos equações. Existem vários tipos de equações. Tá? Cada tipo de equação ela possui uma técnica e um modo de resolver, que é bastante diferenciado, porque cada equação ela é representada de um meio diferente. Então, nós vamos observar aqui que nós temos uma equação simples, que ela pode ser equação do primeiro grau, do segundo grau, e nós temos o tipo de sistema de equações e também algumas equações complexas. Tá? Nessa aula de hoje nós vamos pegar um modo mais simples de equação. Bom, continuando a nossa aula de equação, um fator muito importante que nós devemos saber é o grau de uma equação. Geralmente ele é dado pelo valor do maior expoente da incógnita desta equação. Vamos entender melhor isso. Por exemplo, eu tenho aqui x mais 3 igual a 7. É uma equação? Sim, nós temos sinal de igual e temos dois lados separados por este sinal de igualdade. E observe que aqui nós temos uma incógnita, ela é representada pela letra x, certo? E o grau desta equação ela é dada da seguinte forma. X elevado a 1 mais 3 igual a 7 é a mesma equação. Porém, nós acabamos de descobrir o valor da nossa potência, do nosso expoente, que é representado pela letra x. Nesse caso, como é um expoente 1, então nós vamos ter uma equação do primeiro grau. Se por acaso a nossa incógnita ela aparecer com o número 2 no seu expoente, certo? Então ela vai ser chamada de equação do segundo grau. Se for o número 3 no expoente, então nós vamos ter uma equação do terceiro grau. E assim por diante. Então, quem define o grau de uma equação é o valor do expoente, que se encontra na incógnita daquela equação. E o que é incógnita? Incógnita, ela pode ser representada por qualquer letra do nosso alfabeto.
Geralmente a gente diz que uma incógnita é um valor desconhecido, um valor que nós queremos encontrar. Tá? Então, as incógnitas mais utilizadas dentro da matemática, né, são letras do nosso alfabeto, o X, Y, Z ou ABC, mas também podemos usar alguns símbolos matemáticos, né, como as letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama, teta e assim por diante. Qualquer símbolo dentro de uma equação que representa um valor desconhecido, né, vai ser considerado uma incógnita. Equações do primeiro grau. Como eu falei para vocês, nós vamos abordar nessa aula de hoje um tipo de equação muito simples, né, de fácil resolução, com respostas bem rápidas. Tá? E como é que nós vamos fazer para resolver uma equação? Simples, basta isolar a letra, né, a incógnita dessa equação e descobrir o seu valor numérico. Quando eu falo valor numérico, eu estou falando o resultado final. Tá? Então, deixa eu explicar para vocês o que significa isolar uma incógnita. Né? Significa que nós vamos deixar somente esta incógnita, né, de um dos lados do sinal de igual, e o resto dos termos nós vamos transferir para o outro lado da igualdade, né, com o que nós vamos chamar de deslocamento, né, deslocamento matemático, usando algumas regrinhas, tá, que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, a primeira regra, né, é lembrar que o lado esquerdo da igualdade nós chamamos de primeiro membro. O lado direito da igualdade nós vamos chamar de segundo membro. Então eu tenho aqui uma equação, tá? 10x menos 3y igual a 12x mais 4. O lado esquerdo, né, do sinal de igual, né, nós chamamos de primeiro membro. Então tudo que tiver escrito, todos os termos, todos os números, letras ou símbolos matemáticos que tiver escrito do lado esquerdo do sinal de igual é conhecido como primeiro membro. Né? Consequentemente, todas as letras, números e símbolos que tiver escrito do lado direito do sinal de igual é conhecido como segundo membro. E para mudar um termo, tá, de qualquer lado do sinal de igual, é necessário sempre que este termo ele sofra uma inversão de operação matemática. Se ele estava somando, ele vai passar para o outro lado da igualdade diminuindo. Se ele está diminuindo, ele passa para o outro lado da igualdade somando. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. E se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Bom, vamos botar em prática tudo isso que a gente falou, né? Parece ser muito complicado, mas não é. Basta dar uma revisada em tudo isso que eu falei e tentar aplicar aqui. No nosso primeiro exemplo, nós temos x mais 3 igual a 2. Tá? Então, vou escrever aqui novamente, ó, x mais 3 igual a 2, para vocês perceberem que nós temos um primeiro membro, temos o sinal de igual e temos o 2 que está localizado no segundo membro. Tá? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo eu falei para vocês que nós devemos isolar, né, a incógnita, né, nesse caso aqui a incógnita é a letra x, no primeiro membro da equação. Então, vamos ter que apenas deixar ele aqui no nosso primeiro membro, certo? E todos os outros termos nós vamos transferir para o segundo membro. Então, eu tenho aqui o número 2, que já estava no segundo membro. Falta fazer o quê? Pegar o número 3, tá? E vamos inverter a operação dele. Lembra que se ele está somando, ele vai passar
subtraindo, né? Fazendo continha de menos. Então, o mais 3 vai passar para o segundo membro como menos 3, certo? E agora ficou mais fácil de resolver, tá? Então, vamos fazer essa pequena operação 2 menos 3 e vamos encontrar o resultado final. Nesse caso, 2 menos 3 é igual a menos 1. O valor, né, dessa incógnita x, ela equivale a menos 1. O nosso segundo exemplo, né, é x menos 1 igual a 5. Tá? Deixa eu escrever aqui novamente. Então, percebam que é uma equação. Por quê? Porque nós temos o primeiro membro, x menos 1, temos o sinal de igual e temos o 5 localizado no segundo membro. Como é que eu faço para resolver? Sempre nós vamos isolar a nossa incógnita no primeiro membro da equação. Nesse caso, eu vou apenas abaixar aqui o x e já colocar o sinal de igual, certo? Novamente, eu vou transferir, né, o número que sobrou no primeiro membro com seu sinal para o segundo membro. Lembrando que devemos inverter a operação. Se está somando, ele vai diminuindo, ou seja, vai fazendo continha de menos. E se ele está fazendo continha de menos, ele vai para o outro lado do sinal de igual, somando. Nesse caso aqui, o menos 1 vai passar para o segundo membro como mais 1. Certo? Novamente, eu vou resolver a operação e 5 mais 1 é igual a 6. Ou seja, o valor da letra x, né, que é a nossa incógnita, o número que queremos encontrar, ele vale 6, certo? Então, encontramos o valor da nossa incógnita. O nosso terceiro exemplo, né, ele é um pouquinho mais puxado, mas em compensação ele também é muito fácil de resolver. Tá? Então, nós temos 3y menos 2, né, que é nosso primeiro membro. Nós temos o sinal de igual e nós temos o 7, né, como segundo membro. Como é que nós vamos resolver? Sempre nós vamos isolar, tá, a incógnita no primeiro membro. Nesse caso, observe que a nossa incógnita, ela dessa vez é a letra y, né? E ela está acompanhada do número 3. Isso significa, né, como foi dito lá na nossa aula do segundo bimestre, na aula de monômios, tá, que esse y ele se repete 3 vezes, ou seja, 3 vezes, né, a letra y. Então, nós temos 3 y. Tá? Ele vai se manter, né? Nós vamos isolar ele no primeiro membro. O número 7 vamos abaixar. E quem é que nós vamos transportar para o segundo membro? Apenas o menos 2. Né? Nesse caso, ele está no primeiro membro, vai passar para o segundo membro com a operação invertida. Se é menos, vai ficar mais. Nesse caso, menos 2 vai virar mais 2. Né? E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos resolver a pequena operação 7 mais 2, né, que é igual a 9. Então, nós temos 3y igual a 9. Aí vem a pergunta, será que acabou, né, a nossa equação? Não. Observa novamente que nós temos aqui o 3 e o y, e como eu falei anteriormente, é a mesma coisa que 3 vezes, né, 3 vezes o y, ou seja, tem um pontinho de multiplicação entre eles dois, né? Que isso também foi aula do nosso segundo bimestre sobre monômios. Tá? Já que ele está multiplicando, nós então podemos passar, né, esse 3 vezes para o nosso segundo membro. Lembra? Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. E nesse caso,
o número 3 ele vai passar dividindo o número 9. Então, nós vamos ter y é igual a 9 dividido por 3. E 9 dividido por 3 é o mesmo que 3. Então, encontramos aqui o valor da nossa incógnita, né, que nesse caso é o valor de número 3. Aí você me pergunta, mas professor, como é que nós vamos saber se esse resultado ele é correto, né? Então, vamos ver aqui o exemplo, esse mesmo exemplo, fazer um teste, né, que é chamado de prova, para saber se esse resultado final, se esse valor da incógnita, ele está realmente correto. Nós temos aqui a nossa mesma equação do exemplo 3 e já sabemos que o valor de y é igual a 3. Né? Para a gente descobrir se esse 3, y igual a 3, é verdadeiro, né, é a resposta correta, basta apenas a gente substituir, tá, o y, né, pelo valor do 3. Né, onde era y, a gente vai colocar o número 3. E nós vamos encontrar uma expressão numérica. Né? Resolvendo 3 vezes 3, nós vamos ter o valor de 9. E resolvendo o restinho da nossa questão, nós temos 9 menos 2, que é igual a 7, e 7 é igual a 7. Percebam que a nossa igualdade ela deu um valor verdadeiro, né? O número 7 do primeiro membro é igual ao número 7 do segundo membro. E quando isso acontece, né, esse resultado de 7 igual a 7, né, dos dois membros serem iguais, né, nós dizemos que o resultado é verdadeiro. E nesse caso, o y igual a 3, né, é chamado de raiz da equação. Bom, pessoal, esse foi o finzinho da nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, façam atividade. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente no PV, tá? Do chat da escola. Né? E até a próxima aula.